Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta pro Coca Plus. Eu sou o Vitor e tá aí o grande Fábio comigo de novo. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos de volta. É isso aí. E falando de Eternos, né? Finalmente, Eternamente chegou. Aqui demora tudo, né? Saiu no outro dia no streaming. No Disney Plus foi o quê? Foi 12 de janeiro, né? Então, só tem menos de um mês. Mas no cinema faz mais tempo, né? Foi acho que 2 de novembro. Exatamente 3 meses, né? Eu admito que eu vi no cinema, eu não vi na estreia, eu vi acho que uma semana depois e tal. Então, assim, uma nova equipe, né? Chegou a Marvel, uma equipe mais desconhecida, também assim, só pra quem mais lê quadrinhos, assim como aconteceu com Guardiões da Galáxia. Os Eternos, que eu sinceramente não imaginava que a Marvel ia trazer, mas combina perfeitamente com essa fase mais mística e cósmica da Marvel, né? Sim, é a promessa do Kevin Feige, né? Trazer personagens cósmicos, né? E a adição importantíssima dos Celestiais, que né, daqui pra frente acho que vão ser fundamentais em alguns storytellings aí da Marvel, enfim. Esse filme ele deixa algumas lacunas que eu quero ver se eles vão continuar tecendo em outros filmes, né? Porque nós temos ali um mega evento, né? No clímax do filme. E é um mega evento que, sem dúvida nenhuma, para o mundo, né? Dentro do universo da Marvel é motivo para notícias, mas enfim, daqui a pouco a gente chega nisso. Ver como é que vão adequar esses personagens, porque apesar do filme ter muita citação, né, aos outros projetos da Marvel, eu vi muita gente emburrecida que o filme se distanciou muito, né? E mesmo se distanciando muito dos outros filmes, a reclamação que também é muito feita é que se distanciou muito do que a Chloe Zhao, a diretora, desejava para esse projeto, né? Eu vi muita gente falando que não parece um filme dela, parece um projeto Marvel Studios com o selo da diretora, né? Eu acho que no processo criativo a gente sabe que a Marvel faz uma série de exigências, né? O diretor decide se ele continua ou não, né? Fala assim, se você não quiser ficar, a gente arruma outro. Para Chloe Zhao, ela que foi ganhadora de Oscar, né? No ano passado, com o Nomadland, parecia interessante, né? Ela se integrar a esse universo da Marvel para tentar dar uma destrinchada, que é o que todo diretor sonha, né? Nem todo diretor quer ter no seu currículo um único tipo de filme, né? Aquela estratégia de filme de Oscar, né? Um filme inteligente, didaticamente falando. Para o diretor, às vezes, é interessante abrir o mercado dele, né? Abrir o ângulo de mercado dele por parte de estratégia. O próprio Quentin Tarantino já quis dirigir Star Trek, né? Para você ter uma ideia. Então, os diretores, e na maioria, esses diretores mais cultuados, eles também desejam trabalhar com esses projetos mainstream. E foi o passo que ela deu, né? Quem sabe ela não tenha outros, inclusive, quem sabe um Eternos 2 na direção dela novamente, né? Faz tanta falta, né? Você ter uma mulher dirigindo um filme, né? Pensando, né? Roteirizando as coisas, que eu acho interessante, é um passo a mais aí que a Marvel deu. Já havia dado nos 2 filmes não anteriores, mas que eram antes, o Capitão Marvel e o Viúva Negra, né? Já é o 3º filme com uma mulher dirigindo, e isso também é uma parada legal que eu acho que quem se conscientiza, né, e sabe que isso é uma necessidade humana, né, porque né, todo mundo é igual, é bacana ver esse passo também sendo dado para a Marvel. E outro detalhe também, né, que os Eternos em maioria são mulheres, né, os personagens principais. Verdade. Inclusive ali as 2 lideranças dos Eternos que tem são duas mulheres, né? Sim, e 2 estrelas do cinema, né? Angelina Jolie e Salma Hayek. Muita gente queria ver Angelina Jolie num projeto da Marvel, né? O pessoal fazia fanfic de Angelina Jolie como James Bond, Angelina Jolie. O pessoal queria muito ver Angelina Jolie numa super franquia. Só que eu acho que o resultado não foi o que todo mundo estava esperando, né? Porque se o pessoal esperava um protagonismo da personagem da Angelina Jolie, né? Da Athena. Sim. Quem protagonista do filme é a personagem da Cersei, né? Que sim, a atriz, assim, a Gemma Chan, por mais que seja esforçada, não sei se bateu bem não ela como protagonista do filme não, viu? Então, mas é isso que eu tava falando. A personagem a Jaque é a primeira líder ali, né? E depois sim, é a Cersei. Sim, e a gente tá falando de 2 atrizes ganhadoras do Oscar, né? Tanto a Salma Hayek
quanto a Angelina Jolie, né? Dá um peso ainda maior para esse projeto. E no final das contas, nenhuma das duas foi, digamos assim, a personagem principal do filme. Sim. Mas assim, voltando às críticas, o filme teve bastante crítica negativa. Muita gente não gostou, né? Acho que muita gente. A maior reclamação é que o pessoal acha que o filme é muito devagar, né? Eu acho interessante como eles tentaram colocar no filme, né? Dar uma ideia, um background de que os Eternos eles vieram à Terra para salvar os humanos das ameaças dos deviantes, né? Eles aparecem como esses protetores dos seres humanos, mas que eles não podem se envolver em problemas que não sejam os deviantes, né? Então os Eternos eles meio que viram a cara para problemas históricos como Segunda Guerra Mundial, como enfim, momentos históricos até bíblicos, né? Até alguns momentos épicos, assim, cenas assim de histórica, de Idade Média e tudo mais, e eles viram a cara porque pelas regras do Erishen, né? Que é o celestial que os colocou, né? Que os criou. Apesar de que o filme ele, até certo ponto dá uma ideia de que eles foram criados num planeta e depois eles entendem que não foi bem assim, né? Passaram por anos, milhões de anos sendo iludidos, digamos assim, né? Entre aspas. E na atualidade, no atual momento, cada um meio que exerce uma função na sociedade, né? Pelo menos a maioria deles, como a própria Cersei é uma professora, né? Uma paleontóloga, pelo que dá a entender, né? Que tem ali uma relação com o personagem do Kit Harington, né, que é o ator do... Aliás, tem dois atores de Game of Thrones aqui, né? Que é o Kit Harington e o que faz o Icarus, que eu agora esqueci o nome. Richard Madden, isso. E os dois estão aqui de volta, personagens próximos, mas nem tanto assim, né? No filme. Apesar de eu não ter assistido Game of Thrones, eu conheço, entendo a importância que esse seriado teve para a inserção de novos atores, né? Porque toda hora a gente fala de Emilia Clarke, toda hora a gente fala do... A gente acabou de falar aqui do Peter Dinklage. Do Peter Dinklage, isso, Então, realmente, foi uma série de atores que conseguiram aí ganhar o estrelato com essa série, né, da minha querida HBO. E agora eles estão começando a colher esses filmes, assim, né, esses fenômenos, até que o personagem do próprio Kit Harington, ele promete ser importante lá pra frente, né? Então, sim, esse filme é totalmente... É bacana isso, é bem origem, né? É bem origem, ele traz ali alguns personagens e tal. Mas, assim, no todo, eu acho, só pra concluir, eu acho interessante essa parada de você ver ali os heróis que não puderam atuar em momentos específicos em que o planeta Terra precisava da ajuda, né, de um ser como um Eterno, né? E aí cada um tem a sua habilidade, né? Cada um tem o seu poder, um solta raios pelas mãos, né? A outra transforma, né? Faz ali por coisas orgânicas virarem outras coisas orgânicas, né? Tem a outra que tem a velocidade, aliás, a primeira atriz surda e muda, né? Da Marvel Studios, né? Que apareceu interpretando a Makkari, né? Então são vários tipos de heróis ali incluídos num super grupo, mas que por conta exatamente dessa questão de que eles apenas tenham que lidar com os deviantes, né? Não puderam aparecer em momentos como a chegada do Thanos, né? Aliás, o Thanos nos quadrinhos ele tem, né, um envolvimento com o Eterno, ele é meio que um Eterno, né? Sim. Então, só pra finalizar o que você falou dos atores de Game of Thrones, é interessante porque o próprio Peter Dinklage já teve um filme da Marvel, né, que é o Vingadores Guerra Infinita, e a Emilia Clarke vai estar em um futuro filme da Marvel que eu esqueci qual é agora. Teve muito perto da DC, viu? Mas ela vai estar em algum filme da Marvel agora. É a série, é a do Nick Fury. Invasão Secreta. Ela vai estar em Invasão Secreta, é isso mesmo. Uhum. Então, assim, mais atores de Game of Thrones ali. Inclusive, na época, se eu não me engano, ela criticou os filmes da Marvel, mas vai estar aí, né? E ela fez Star Wars, né? Ela foi a Kira, do Han Solo. Então. Aliás, a premissa do filme é diferente até de qualquer outro filme da Marvel. Não parece uma coisa de Marvel Studios, né? Aparece um texto
É a primeira vez nos filmes da Marvel a gente tem um texto no início do filme. Nunca tinha acontecido isso, né? Pra você ver como, apesar de a estrutura não ser toda da Chloe Zhao, a gente percebe que algumas decisões criativas são delas, né? Porque eu duvido muito... São dela, né? Eu duvido muito que isso tenha partido da Marvel. Então. Ainda mais nem sendo narrado, né? Foi texto mesmo. Isso. E uma coisa interessante também é que o Thanos, assim, eles não podem interferir ali e tal, mas o Thanos meio que atrasou a grande reviravolta ali do filme, né? Já dá pra falar, né? A gente não tá. A criação do. Spoiler, a criação do Celestial novo, que foi atrasada por conta da decisão do Thanos, né? Então supõe na internet que o Thanos salvou a vida do planeta Terra por conta disso. Então te agradeço. Então, né? Agora aproveitando e falando do próprio Kit Harington, já que você falou dele, cara, o personagem aqui totalmente, como você falou, totalmente... Black Knight, né? O Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro. Futuramente, não, ainda não. Não nesse filme. Ainda não, né? Totalmente ali início de carreira, vamos colocar assim, né? Inclusive ele aparece bem pouquinho mesmo no filme. Eu achei que ele teria mais destaque, mas nos próprios quadrinhos ele tem um envolvimento com a Cersei, né? Então faz sentido eles terem colocado ele já nesse filme. Sim, mas assim, sem muita profundidade, exatamente, que vai ser trabalhado futuramente, né? Mas então ela coloca no contexto ali, né, de eles trabalham juntos em Londres, namoram, né? Até a chegada do primeiro Deviante, aí aparece o Ikaris, né, que tinha sumido por muito tempo, a Duende, né, que é a personagem da atriz mais jovem, né, que teria um crush, né, no Ikaris, pelo menos a história dá a entender isso, né, e que tem um pouco de ciúme da Cersei, porque ele ama a Cersei, aquela coisa toda. O filme vai nutrindo várias esperanças em relação aos personagens, e aí chega um momento do filme que vai quebrando, né, vai diluindo um pouco esse carisma, né, por exemplo, que a gente tem com o personagem do Ikaris, né, e enfim, alguns personagens vão se definhando, algumas surpresas vão acontecendo, como a própria a Jaque da Samarek, ela morre, né? E é interessante que ela só aparece em flashback, né? Exatamente, que é realmente uma surpresa, né? Ninguém esperava ali que a personagem dela tivesse morrido. A gente descobre ali numa cena bem no começo do filme ainda, e depois a gente entende o que foi que aconteceu, que por baixo das cortinas ela estava escondendo o grande plano do Arishem, né? Que era exatamente criar esse Celestial, e que havia meio que não abortado, mas adiado o planejamento por conta do menor número de vidas, né, no planeta Terra capaz de nutrir, né, o crescimento do Celestial. Como as vidas todas voltaram, né, em Vingadores Ultimato com o reblip do Hulk, os planos do Celestial nascer no planeta Terra voltaram com força total, e a partir de determinado momento os Eternos seriam designados para conseguir fazer com que o Celestial nascesse. E com o nascimento do Celestial, do novo Celestial, que eu estou enrolando aqui porque eu esqueci o nome do novo Celestial, se você tiver lembrado, fala aí. Tiamat, né? O planeta Terra se dissolveria por conta da tamanha força, né, cósmica que estaria se envolvendo ali. Obviamente, os Eternos, muito envolvidos com os seres humanos, jamais iam deixar que isso acontecesse. Essa é basicamente a trama do filme. E interessante, né? Surpreende. Pode falar. Não, que eles estão desde, assim, dos primórdios da humanidade ali, sim, né? Então, assim, tipo, eles... Até mesmo a mais leal, a Arishem, que seria a Jaque, ela meio que, tipo... Era o meio com cabeça, né? Era o telefone ali na linha, né? O Zoom. O Zoom, quem aparecia pra comandar o Zoom com o Arishem era ela, né? Ela mesmo resolve trair o Arishem pra salvar os humanos, né? Porque ela se apega aos humanos. Justamente, sim, o único que fica contra ali, pelo menos assim, a ponto de nem querer adiar o nascimento do Tiamat, é o próprio Ikaris, né? Que é o herói, né? E aí vem mais uma pegadinha da Marvel, né? Porque se você tava imaginando que o Ikaris ia ser o grande herói e o grande vilão seria o Druig, né? Que é a ovelha negra dos personagens nos quadrinhos, a Marvel, sim, vai e surpreende, mudando totalmente o contexto das coisas. E na verdade o que parecia se desenhar como o vilão dos heróis, né, na verdade era o bonzinho, e o que parecia ser o bonzinho é o vilão. Que, mais uma vez, é legal demais fazer isso, né? Porque tem gente que não gosta, tem gente que é muito
coxinha, é muito assim, mas tem que ser igual ao quadrinho, caxia, né, que fala, né? Tem que ser igual ao quadrinho e tal, é melhor que seja igual, mas se for igual totalmente, vai perder o sentido, né? Porque se o cara leu todos os gibis de O Eterno, ele vai no cinema falar, pô, acontece isso, acontece aquilo, perde a graça, né? E agora no contexto atual de que todo mundo lê tudo, todo mundo sabe tudo, porque o YouTube tá aí, e se você não conhece nada de Eternos, você vê 1 hora de vídeo no YouTube, você já sabe tudo de Eternos, né? O mundo mudou, né? Então, diferente da época de, por exemplo, como foram feitos os filmes do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, que nem todo mundo tinha lido esses livros, né? Então ninguém sabia o que ia acontecer no filme. Hoje em dia, você não precisa ler o livro para saber o que acontece, você não precisa ler o quadrinho para saber o que acontece. Você vai lá, você vê um vídeo, 30 minutos de resumo, entenda a história, e tá tudo lá, jogado para você. Ou seja, você tem que ter um aspecto de surpresa. Por isso que, na maioria das vezes, as adaptações de quadrinhos, na verdade, elas não adaptam nada, né? Elas usam as coisas apenas como referências e criam uma história totalmente nova. Então, diferente de adaptações de livros, né? Que, assim, tá mudando, viu, Vitor? Eu acho que futuramente vai ter adaptação de livro mexendo muita coisa no material original. Eu acho que é uma tendência. Os fãs sempre viram a cara com isso. Viram. Livro, você pode mas ver, é uma necessidade. Mercadológica. Não sei, cara. Você pode ver, Percy Jackson, o pessoal virava a cara direto. Harry Potter e Senhor dos Anéis, o pessoal abraça como se fosse o livro ali mesmo, no caso. Sim. Né? Você vê que agora eles não têm mais livro, eles estão criando histórias a partir de roteiros, né? Inovações. Senhor dos Anéis vai ganhar uma nova série aí e tal, enfim, vão tentar agora reconstruir coisas que não existiam no original, exatamente para ter o aspecto de surpresa, né? As pessoas, não darem spoiler, o cara que lê o livro não dá spoiler pro outro na hora de for ver o filme, essas coisas assim. É igual assim, é só uma curiosidade, na época que saiu o 6º livro de Harry Potter, né? O cara, acho que leu em uma noite, ele mandou fazer uma faixa assim, pendurou numa ponte lá de Londres, a Dumbledore Dies. Você vê. Isso na época, o que? 2005, 2006, né? Imagine hoje, em 2022, né? Você não precisa nem fazer faixa, você vai lá, coloca uma coisa, digita 2 palavras na internet e o mundo todo vê. Então, hoje em dia, a tendência, eu sei que você pode até ser muito religioso em relação a essa fidelidade dos livros com o filme, mas acho eu que a tendência vai ser mexer, vai ser costurar novas histórias a partir de referências. Você pega o livro, vê o que tem no livro, faz uma história baseada naquilo, mas com contornos diferentes, né? Inclusive no design de personalidade dos personagens, que eu ainda acho mais audacioso ainda, né? Sim. Ficou nervoso que eu falei? Descaracterizar personagem. O cara chega até teve até um derrame agora. Não mexe com meus livros, não. Tô vendo aí. O cara até teve até uma saribariba aí. Mas assim, só pra finalizar isso, eu acho que pra quadrinhos dá certo. Pra livro eu ainda acho que não dá certo, não. O grande. Quer ver uma coisa que justifica isso? Quando eles estavam seguindo baseado nos livros de Game of Thrones, a série estava ótima. Depois que acabou os livros, o final de bosta aí que foi, né? Mas isso aí depende de artigo para artigo, né? Tem gente que não. Tem produto que não tem a mesma sorte do outro, né? Você às vezes tem um cara que tenha menos né? Menos é ótimo. Tem a menos qualidade para fazer tal coisa e a coisa vai sair ruim. Agora, se você pega gente boa, né, que tem know-how mesmo de roteiro, né, de escrita, né, que sabe fazer histórias bem feitas, aí a qualidade aumenta até. Sim. E aumenta a busca pelos dois produtos, né? Pelas duas mídias, tanto o livro quanto o filme. Porque quem assistiu o filme vai querer ler o livro, vai ter uma outra história. E quem lê o livro vai querer ver o filme, vai ter uma outra história. Vai dar vontade de ter os dois conteúdos ao mesmo tempo, né? Essa multimídia mais forte ainda, quando você conta duas histórias que são parecidas, mas tem contornos diferentes. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, dá um vídeo completo isso aí. Polêmico. Mas voltando para Eternos, né, que a gente fugiu um pouquinho do tema, do foco. Então, assim, falando do Ícaros ainda, uma curiosidadezinha é que o nome dele veio justamente do Ícaro, né?
Sim, sim, sim. E o filme do final do filme ele dá essa ideia de sol, aquela coisa toda. Então, né? Mas assim, cara, uma coisa que eu achei muito foda do personagem e do filme em si é que tem referências a DC, cara. É o Superman, eu vi ele na TV, ele tava em Londres e enfrentando um monstro e você tinha uma capa. Pois é, né? Bizarro, né? Falar Assim, de Superman se... e Batman no filme da Marvel parece uma coisa assim de outro planeta, mas isso é tudo de propósito, né? Isso é tudo feito claro que é de estrategicamente. Até porque o Icarus parece o Superman, assim, em poderes e tal. É o que o personagem do filme diz, né? Então. Você viu o Superman atirando raio, não tinha nem capa, né? E tipo, parece que o universo DC ali realmente são histórias em quadrinhos, né? Sim, se você tenta colocar o MCU dentro de um bem comum, imaginando que as coisas são parecidas com a realidade, você vai ter os mesmos filmes, você vai ter os mesmos quadrinhos. Só não tem os quadrinhos da Marvel, né? Porque senão seria estranho. Mas tirando isso, vale tudo, né? Tá valendo tudo, todos os conglomerados de mídia. Star Wars mesmo é bastante colocado em vários filmes, né? Você fala de Star Wars, óbvio, é um produto da Disney, então para eles faz todo sentido do mundo colocar isso no filme da Marvel. Né? São várias referências a coisas da cultura pop aí, dando a entender que são universos parecidos, né? Tenho certeza que a DC vai em algum filme, ela vai fazer a mesma coisa, só com o inverso. Sim. Certeza. Sim, com certeza. E falando de referências ainda, né? A gente tem bastante referências aos Vingadores, né? Então, eu falei que no começo o pessoal sentiu falta, viu? A gente tem uma referência a Thanos, a gente tem uma referência a Homem de Ferro e uma referência a Capitão América. Sim, os próprios Vingadores. Quem será que vai liderar os Vingadores agora, né? Eles até descontextualizaram no trailer, da impressão a cena ser de um jeito, no filme é de outro, né? Ninguém dá risada quando o Icarus sugere que poderia ser um bom líder dos Vingadores. Apesar de que isso não faz muito sentido, né? Apenas aquele almejo de ser popular, né? Que eles não são. Então eles ficam muito presos nessa questão de que eles queriam ser mais humanos e não podem, né? Então, por isso que a conversa é sempre nesse tom. E dá a entender de que, tipo, os Vingadores conhecem os Eternos, assim, pelo menos alguns, né? Porque tem referência a Thor também. Talvez deles o Thor seja o mais possível, né? Mais plausível de, pelo menos se não conhecê-los, saber do que se trata, né? Porque tem toda aquela questão nórdica e tal. Eu esqueci o nome do personagem, ele fala, né, que quando o Thor era criança ele não desgrudava de mim, mas depois que ele... Não lembro dessa cena. Ele fala, depois que ele ficou famoso, ele não passou despercebido. Então. Porque assim, você tem ali alguns personagens que podem ter tido esse contato, né? Tem um ator, né, um ator de cinema, né, que é até engraçado as cenas dele com o agente dele, né? São bem engraçadas as cenas assim, de humor que funcionam, né? Mordomo, né? No filme do agente, né? Faz as coisas dele. Acho que as cenas mais funcionam são entre os dois. Em relação à química, é uma questão muito complicada, realmente, né? A gente tem ali o personagem da Athena, que em determinado momento ela se desdobra do grupo, né? E vai morar junto com o Gilgamesh, né? Que passa a cuidar dela, porque a Athena tem problemas ali psicológicos, digamos assim, né? Que fazem ela agir de maneiras diferentes e tal. E aí, de repente, ela quer matar todo mundo, né? Enfim. Esse conceito não foi bem jogado no filme, admito, viu? Porque ele ficou um pouco difícil de entender. Eu achei até interessante, sabe? Aquele transtorno dela ser ela lembrando das outras vidas que não foi totalmente apagada, né? Das outras vidas não, das outras... Sim, porque tem um negócio de memória, né? Tem um abastecimento de memórias, enfim, eles perdem a memória e voltam para renovados, né? Com outros objetivos, né? Cada planeta que eles vão, eles acham que é a primeira missão, mas não é. Exatamente, eles passam por esse bloqueio e restabelecem informações, né? A partir daquele grande cérebro, né? Que gere tudo para eles, que é um negócio. Aliás, tem conceitos assim, né? Que eu sei do que se trata, mas talvez quem veja o filme pela primeira vez não entenda muito, por exemplo, o processo de Unimente, né?
que é a junção de 3 personagens. Eles vão reunir forças, né, como se fosse um Megazord, né? O pessoal aí gosta de referências à cultura pop, como se fosse um Megazord dos Eternos, né? Ou uma fusão, né? Dragon Ball também, eles Eternos, que faz eles ficarem mais fortes. Mas eu admito assim que o passar do gibi pro filme não me convenceu muito, não. Alguns aspectos desse abecedário, né? Desse dicionário dos Eternos aí, talvez não tenha passado tão bem quanto poderia se passar, né? Era mais tratando de uma adaptação. Sim. Inclusive, eu acho que, por exemplo, o personagem ali do Gilgamesh, ele morreu muito cedo. Eu acho que... É Gilgamesh, falei Galgamesh, né? Gilgamesh. Eu acho que é Gilgamesh. Isso. Eu acho que ele morreu muito cedo, mas é entendível, porque pro rumo da história faria sentido, né? E aí tem que a outra parada que é importante na cultura dos personagens, né? Que a criatura que rouba, né? Pega ele, né? Suga os poderes dele, e no que vai sugando, né? O deviante começa a tomar ali expressões humanas, né? É curioso isso, porque na ideia geral do filme, né, os Celestiais criaram os deviantes inicialmente para que eles fossem como os Eternos são, né? Só que deu uma falha na Matrix, né? Sabe aquele projeto que dá errado? É tipo isso. E aí eles passam a ter aquele rosto, né? Aquela face de criaturas espaciais. E os Eternos, eles, quando, no caso do Gilgamesh, quando ele morre, ele é sugado pelo deviante, e o deviante começa a gerar características de um ser humano, né? Como se tivesse sugado a energia e a forma física, né? E depois esse mesmo deviante tenta seduzir a Athena, né? Sim. Até porque ele estava também com as memórias da Jaque e do próprio Gilgamesh depois, né? Exatamente. Até porque esse deviante, em específico, ele tem uma relação nos quadrinhos com a Athena amorosa, né? Então faz sentido, mas também é outra coisa que dentro do filme a gente nem se liga. Foi cortada totalmente, né? Sim, eu não li o quadrinho e falo, que porra é essa? Não entendi. Então. Na batalha final, ela mesmo já acaba com ele ali, ele já não vai ter sequência pra filme nenhum próximo, então foi totalmente ignorado. Você vê, né? A gente tem vários personagens, mas a gente não tá conseguindo absorver alguma coisa que você fala, pô, esse personagem, caraca, que personagem da hora. Eu acho que esse é o maior problema, né? Porque você faz um super time, pro filme ser perfeito, ele tem que ter personagens que te fiquem assim na memória, né? Carismáticos, né? Não que os personagens sejam prepotentes, assim, mas eu realmente não consegui adquirir aquele carisma. Talvez eu vá lá comprar, porque eu sou muito fã da Angelina Jolie, talvez eu compre a personagem dela e fale, pô, uma personagem legal, porque eu gosto muito da atriz, mas é pouco, né? Aliás, Vitor, antes que eu esqueça de falar, eu falei isso no outro vídeo, indiretamente falando, esse filme, ele foi todo vazado num roteiro que vazou em março do ano passado, e felizmente eu não li na época, eu fui ver depois. O que acontece? Tem um canal no YouTube muito bom que chama Tecnorama. Ele falou esse roteiro vazado inteiro no vídeo, e depois ele colocou nos comentários, quando saiu o primeiro trailer de Eternos, ele colocou no comentário, gente, não assistam esse vídeo. Tem coisas no trailer que realmente estão no roteiro vazado, ou seja, veio o filme, eu fui ao cinema, assisti, e por curiosidade eu voltei nesse vídeo do roteiro vazado para saber se acertou. Não acertou. É o roteiro inteiro do filme, inclusive as cenas pós-créditos. É inacreditável. Eu falei, não é possível. É o filme inteiro sendo contado em março de 2021. O filme saiu em novembro. Então eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi que tintim por tintim as coisas que estavam naquele roteiro vazado estavam no filme, e não é uma coisa ou outra, ou coisas que erraram, não, é 100%, tá tudo no filme. Inclusive as cenas pós-créditos, ou seja, estava há muito tempo já preparado, é bom lembrar, a pandemia veio, né, o filme foi adiado, assim como foi Viúva Negra, né, ele estava pronto para sair em 2020, né, tanto Viúva Negra quanto Eternos sairiam, um em abril de 2020, o outro em novembro de 2020. Veio a pandemia, as datas se alteraram, né? A Marvel começou a impulsionar mais no Disney Plus os seriados e tal, né? Que passaram um pouco à frente.
E os filmes só voltaram aos cinemas em julho do ano passado, com Viúva Negra. O filme do Shang-Chi, ele acabou saindo mesmo no tempo que estava pronto, mas saiu antes de Eternos, né? Eternos foi adiado para frente de Shang-Chi, que estava algumas casas depois, né? E acho que isso prejudicou extremamente o hype, e ter deixado esse roteiro vazar é uma falha gravíssima da Marvel Studios, é talvez a mais grave até aqui, porque é impressionante, o filme inteiro já tinha vazado, sabe? E assim, por mais que a gente, né, Vitor, acho que isso não é suficiente para tirar a pessoa da vontade de ir ao cinema, né? Mas, amigo, se você tem um roteiro inteiro do filme na internet, o desejo das pessoas, a vontade das pessoas de querer ir no cinema assistir esse filme vai diminuir, né? É óbvio que vai diminuir. Você tem ali o roteiro inteiro antes do filme sair, né? E as pessoas vão ver o filme e falam, o roteiro estava certo, tá? Se a pessoa não gostou do roteiro, ela não vai ver o filme, né? E mesmo que ela tenha gostado, ela vai perder um pouco da vontade, né? Isso é um problema que eu realmente não acreditei quando vi. Não foi muito comentado aí, né, recentemente, porque tem coisas que acabam vazando mesmo, mas o filme inteiro, acho que é o primeiro caso, pelo menos da Marvel que eu me recordo, de um filme inteiro que vazou e não foi nada reescrito, né? Ficou do jeito que estava. Agora, uma coisa interessante que você falou já da primeira atriz, né? Personagem, quer dizer, surda e muda da Marvel, a gente também tem o primeiro casal LGBT, né? Sim, bem lembrado. Que é o Fastos e que ele é casado e inclusive tem um filho, né? Sim, exatamente. Inclusive isso deu problema em alguns países mais retrógrados, né? Porque queriam impedir o filme de lançar lá, né? Ou a Marvel cortava essa parte, editava, ou o filme não ia lançar nesses países, né? É o ônus, né, Vitor? Se você tá a fim de liderar novas ideias e dar espaço a abranger, né? Abranger o seu público, você inevitavelmente vai acabar desagradando alguns e vai perder dinheiro. Isso é óbvio, né? Mas tem certos passos que precisam ser dados, né? Que acho que a Marvel, assim como a Disney, não precisa de tanto dinheiro assim, que já tem bastante dinheiro, né? Então, se eles tiverem apenas o sentido dessa ousadia, né? De tentar revitalizar algumas questões da sociedade, né? Da polis no geral, ela vai ter que passar por problemas como esse. É inevitável, né? Agora, já partindo pro final do filme, você falou de personagens memoráveis. Cara, a própria batalha final não foi nem um pouco memorável. Não. E é um problema que veio... Assim, eu sei que a gente gostou muito do Shang-Chi, mas a maior parte das críticas do Shang-Chi é que o filme estava muito maneiro até chegar o dragão. Chegou o dragão, deu uma moída no negócio, né? E aí vem a Aquafina lá, dá uma flechada, enfim, a gente não curtiu. E acho que Eternos passa pelo mesmo problema, né? O clímax do filme, ele é mais agitado que todo o filme. Ele sai do tom que estava sendo carregado até ali e muito confuso, né? Porque é exatamente o que eu falei aqui em relação ao número de personagens. Você tem tanto personagem que às vezes você não consegue lidar com ele. Enfim. Mas os pós-créditos ali, né? Quando sai da Terra, a nave lá com a Athena, com o Druig e a Makkari é invadida ali, né? Pelo Star Fox, que pra quem lê quadrinhos sabe que ele é o irmão do Thanos. Inclusive ele menciona isso, né? Uhum. Na apresentação, né? Sim. Inclusive uma curiosidade, aquele do... não sei se é do Andy, que é um troll, né? Pip, é um troll. O Pip, ele é muito ligado a Adam Warlock, né? Nos quadrinhos. E o segundo pós-crédito que tem a ver com o próprio Cavaleiro Negro, né? Que ele vai, como a Cersei é levada pelo Arishem. Eles trabalham como cultuadores de museu, né? Aquela coisa toda, então tem muita coisa guardada, né? Não só ele, como a própria Cersei trabalhavam juntos nisso, né? Coisas arqueológicas e tal, e ele vai lá, como a família dele, né? De Templários, né? Que também é pouquíssimo mencionado durante o filme, que também fica bem confuso quando você chega no final. Acho que muita gente que não lê quadrinho, que não sabe que personagem era, não sabia antes de ver o filme, boia também. Ele vai lá e aí, na hora que ele vai ter contato com a arma, né, com a espada do Cavaleiro Negro original, né, ele ouve uma voz e ele para, né, e não toca na espada, né. E essa voz é do ator, o Mahershala Ali,
que volta agora como Boca de Algodão no universo da Marvel. Só que não, né? Só que não, graças a Deus. Nem tudo da Netflix vai puxar, né? Kevin Feige vai abraçar a Netflix, mas até... Opa, isso eu não vou abraçar, não. É o irmão dele. Então, né? Irmão gêmeo. A própria Chloe Zhao falou que realmente é a voz do Blade, né? Uhum, é o Blade do Mahershala Ali, né? Mahershala Ali, que é mais um desses que faz 2 personagens no suposto mesmo universo da Marvel. Ele foi o Boca de Algodão lá na série do Luke Cage, da Netflix, né? Ele agora, o mesmo ator, aparece como o Blade, o Caçador de Vampiros. Vamos às notas. Olha, eu não lembro quanto que eu dei qual a nota que eu dei pra Viúva Negra. Eu acho que foi entre 6 e 6,5 na época, né? Pelo menos essa é a minha nota hoje. Pra Eternos eu coloco 6,5 também. Porque vamos deixar Viúva Negra com 6 e Eternos com 6,5, atualizando as notas aqui. Acho que 6,5 tá uma nota de bom tamanho, é um bom filme, é um filme que dá pra assistir de novo. Eu considero filmes de 6 e 6,5 filmes que dá pra assistir de novo, né? Abaixo disso aí nem tanto. Mas é um bom filme, acho que é um bom entretenimento. O tempo que passa do filme, ele é legal. Eu vi no 3D na época no cinema, um bom 3D, algumas cenas legais, né? A gente não vai ter mais a oportunidade de ver de novo, porque TV 3D morreu, Blu-ray 3D morreu. Aliás, a Marvel nem lança, a Disney nem lança mais Blu-ray, né? Ou seja, você vê 3D só no cinema agora e acabou, né? Não vê mais nos futuros filmes em casa. Mas o filme ele é bom, é um bom filme, ele tem alguns momentos que tem seus problemas, tem outros muito bons, emocionantes, personagens razoáveis, né? Infelizmente, assim, nenhum tem uma profundidade, né, que faça você colocar esses personagens, personagem maneiro, não tem. Mas assim, se ele fosse depender disso, ele teria tendência de ser menos que uma nota 6. Mas como ele não só depende disso, né, tem todo um background histórico, então acho que 6,5 está de bom tamanho para Eternos. Eu dou um 7, porque acho que é a nota mais baixa até agora dos filmes da Marvel, talvez junto com Viúva Negra, não me lembro. É que você se empolga por muito, né? A sua nota é tudo 7 para cima. Eu não consigo. Mas é porque pra eu dar um 10 tem que ser Le Finesse, né? Tem que ser um filme histórico. Não, porque eu acho que justamente pecou muito nesse... Você não cria apego nenhum com o personagem, você não tem profundidade nenhuma. Então, é um problema. Eu acho que 7 tá de bom tamanho. Vamos ficando por aqui, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo aí, já curtam, compartilhem, comentem. Por favor, se inscrevam. Vai nos ajudar bastante. Dê uma olhada lá nos nossos outros canais, o Carta Mágica, o Futebol Limitado, vai, como sempre, passando print. Vamos ficando por aqui, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Em breve tem meu quadro também. Fiquem de olho aí.